Oi, gente, esse é o ArchiCast número 24, meu nome é Adilson. Vocês devem estar estranhando a gente entrar uma semana depois do cast, mas como assim a gente vai ser semanal e a gente é quinzenal? É porque hoje a gente vai fazer uma volta dos que não foram, que é o ArchiCast Entrevista. ArchiCast Entrevista parece o programa da Maria Gabriela, né? De frente com o Gabi, de frente com o ArchiCast. Bom, vocês devem estar ouvindo, quem está comigo aqui é a Márcia. Tudo bom, Márcia? Oi, tudo bom, Adilson? Tudo bom, pessoal? Bom, é o seguinte, hoje a gente vai entrevistar o escritório Insight Arquitetos. Ela foi fundada desde 98 pelo arquiteto urbanista Frederico Paioni. Está no mercado do Rio de Janeiro já esse tempo todo. E eles ficaram hoje mais conhecidos porque eles estão implantando um projeto da Zaha Hadid no Rio de Janeiro, que é um projeto residencial. Então, eles vieram para Juiz de Fora para fazer uma palestra e a gente convidou eles para bater um papo com a gente. Esse cast é uma entrevista, então, um cast mais curtinho. Espero que vocês gostem. Toda vez que a gente for fazer um cast de entrevista, a gente vai tentar botar o mais rápido possível, porque ele é mais tranquilo de editar. E a gente consegue dar uma agilizada e botar para vocês aí logo uma semana depois. Certo, Márcia? Certinho. Márcia, a gente teve comentários, e-mails e tudo mais aí pro nosso episódio anterior? Tivemos sim, a gente teve um e-mail bem bacana da Carla Cavallari. Ela fala que é graduanda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF e há alguns meses ela conheceu o nosso blog. Aí ela fala, achei uma ideia sensacional. Para mim é ótimo aproveitar mais o tempo que estou fazendo os trabalhos da faculdade, mergulhar ainda mais sobre a arquitetura e os seus diversos desdobramentos de uma maneira leve e divertida. Aí ela fala que já ouviu quase todos e ela tá com vontade de propor uma nova discussão. No nosso último ArchiCast sobre imprensa, cultura e cidade, com a jornalista Cristina Mussi, a gente levantou algumas questões sobre o cinema de rua ao longo do episódio. E a Carla propõe fazer um episódio que discorre sobre esse tema, porque é interessante não só para nossa área de arquitetura, mas envolve toda a sociedade, que seria interessante falar sobre. Se a gente pensar, né, eu tô tentando lembrar que a última vez que eu fui no cinema de rua, tem muitos anos. A gente vai mais em cinema de shopping, né? Não sei como é que é a sua geração, Márcia. Então, acaba que é assim também, porque a gente pensa, e a sala do shopping é melhor, ou sei lá, acaba que é... Não sei se você vai colocar isso, talvez você não coloque, mas assim, talvez é um pouco de culpa nossa, sabe? Porque se a gente utilizasse mais, não perderia esse uso assim tão fácil, sabe? Acabou que, pela quantidade de cinema que você tem em shopping, né? Isso é um cast que a gente pode até abordar isso, né? Mas o cinema virou um atrativo do shopping também. Você vai lá não só no shopping pra comprar e comer, mas também pra ir no cinema. Quando eu vou pro shopping ou pra ir pro cinema ou pra comer. Pois é. Ou pra fazer os dois, aí já prefiro ir no shopping e até mesmo pelo horário, né? Márcia, pode agradecer também que você tá aí no ritmo de entregas finais e tudo mais. Como é que tá o andamento das coisas? Gente, então, estou bastante confiante. Eu e minha dupla estamos, assim, animadas e quinta-feira a gente entrega tudo direitinho. Quinta-feira não tem cash, então só vou poder te perguntar no outro cash daqui a 15 dias se você foi bem sucedido. Ai, gente, tomara. O pessoal deve estar também em tempos de entrega aí, então aproveite para ouvir seu filme. Lembra do cast de ouvir o filme? Sim, eu fiquei fazendo muito isso hoje. Quais filmes você ouviu hoje, Márcia? Quais que eu ouvi? Do Triptych, pra fazer um trabalho. Aí eu já tô aproveitando. Mas filme? Tem filme deles? Não, aí tem entrevistas, né? Ah, tá. Você ouve entrevista, você não ouve filme, você não chegou no nível do filme ainda. Não, do filme não. Entendi. Boa sorte então, Márcia, nas entregas finais. Obrigada. E fiquem aí com o episódio da entrevista da Insight Arquitetos. Os links para contato com eles, se vocês quiserem, a gente vai botar aí no post. Gente, e não deixe de nos acompanhar no Facebook, no Instagram. E mandem e-mail, assim como a Carla fez com a gente. Isso aí. Só lembrando então, nosso Facebook é facebook.com/arquicast. Nosso e-mail, como diz o Rafael, e-mail raiz, né? contato@arquicast.com. E a gente tá no Instagram, tá no Twitter e no Pinterest, um dia a gente vai estar. Certo? É isso aí. Então tá bom, gente. Fica com o cast aí até daqui a uma semana? Isso, até semana que vem. Até semana que vem, então. Um abraço pra vocês e boas entregas. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Bom, a gente está aqui então com o escritório Insight Arquitetos. Em primeira mão, já agradeço ao Fred, a Marcela e ao Rodrigo. Rodrigo Escobar. Rodrigo Escobar, isso aí.
Assim, o cast gira em torno assim, da curiosidade sobre o dia a dia dos escritórios, do trabalho. Então, assim, seria legal no início contar um pouco como é que foi esse início da montagem do escritório, a sua ida para o Rio, a adaptação, como é que foi esse processo? Não, legal, Rafael. Obrigado ao pessoal do podcast pelo convite, a Insight. Mas falando um pouquinho da história do escritório, o escritório ano que vem completa 20 anos de atividade, mas ele começou bem antes disso, quando eu me formei na UFRJ, no Rio de Janeiro, e durante 10 anos pude trabalhar em escritórios de arquitetura, desenvolvendo projetos de grande porte, hotéis, edifícios comerciais e tal. E depois de 10 anos surgiu a oportunidade com o programa Favela Bairro, que era um programa que a Prefeitura do Rio criou para a urbanização de favelas, surgiu a oportunidade de a gente participar das concorrências públicas e assim começou a história do escritório. A partir dali, de 98, os primeiros anos do escritório, os primeiros 5 anos foram totalmente voltados para essa área de urbanismo. Desenvolvemos um pouco mais de 15 projetos nessa área ao longo desses primeiros anos. E com o término do programa, a gente resolveu abrir outros horizontes no escritório, buscar trabalhos na iniciativa privada. E a gente teve a sorte de poder trabalhar com diversos temas, né? A gente foi buscando alternativas, caminhos, e hoje, passados esses 20 anos, o escritório conseguiu um portfólio que não foi uma coisa que a gente buscou de início, mas aconteceu, da gente poder atuar em diversas temas de arquitetura, em diversas escalas de arquitetura e com clientes de todo tipo e sorte, que o que para a gente é muito enriquecedor, para o escritório é muito enriquecedor, traz uma experiência muito ampla, uma visão muito heterogênea de toda a profissão, e a gente tem tido sucesso, a gente tem tido uma resposta positiva de cada um desses clientes, de cada uma dessas áreas, o que para nós arquitetos aqui no Brasil especialmente é muito importante, porque a nossa profissão é muito cíclica, né? Então a gente tem períodos em que determinados projetos, por exemplo, estão bem ativos. Por exemplo, na época das Olimpíadas no Rio, tinha uma abertura muito grande para projetos de hotel. Então a gente conseguiu, naquele momento, desenvolver alguns projetos de hotel. Na época do Favela Bairro, o foco dos arquitetos eram mais voltados para essa área de urbanização. Tem determinados períodos que a área de shopping center, por exemplo, está bem aquecida e a gente tem trabalhos. Então isso é muito interessante para a gente, que a gente transforma esses ciclos numa coisa mais linear e o escritório sofre menos, que é sempre um problema para qualquer escritório no Brasil, essa nossa economia muito cíclica, e esse momento, por exemplo, que a gente está vivendo agora está sendo realmente terrível para nós arquitetos, né? E a equipe sempre foi a mesma nesse período? Marcela e o Rodrigo já estavam aí presentes na equipe, ou vem mudando assim, né? Vem agregados aí, dependendo dos projetos? Como é que funciona? Eu entrei na Insight faz pouco tempo, né? 13 anos. Eu comecei estagiária ainda, uns 6 meses depois eu me formei, eu continuei no escritório. Assim, era essa época que a gente fazia Favela Bairro, mas que Favela Bairro já estava terminando, né? E aí depois, quando os trabalhos foram surgindo, foi uma fase bacana, porque foi quando eu comecei a ganhar mais responsabilidade no escritório, aprender aquela sensação que você tem no recém-formada, você está aprendendo muito todos os dias, né? Porque a gente não sabe nada quando a gente forma. E é isso, assim, eu tô há 13 anos e sempre aprendendo, né? Assim. O escritório gosta de formar pessoas, né? A gente, por mais que as universidades, as faculdades, os centros de estudo se esforcem para oferecer o melhor para os alunos, a gente sabe que existe uma distância entre a academia e a prática profissional, né? Então acho que a função dos escritórios pelo menos para a Insight, trazer o aluno, trazer o arquiteto recém-formado, ou até mesmo o arquiteto com um pouco mais de experiência, para essa realidade profissional. Então a gente gosta de formar pessoas. Então hoje a gente gosta de ensinar a desenhar, ensinar a apresentar um projeto, fazer o aluno entender as etapas de um projeto, onde é que ele deve gastar a energia dele naquele momento, ou não gastar. A gente brinca, ele pode passar pelo escritório, não aprender arquitetura, mas aprender a fazer um projeto, a desenvolver um projeto, entender como é que funciona um projeto de arquitetura. Isso eu acho que é a obrigação de qualquer escritório de arquitetura que se propõe a ter uma equipe grande e trabalhar com temas grandiosos, né?
Escobar é o nosso coordenador BIM, né? Desde que a gente começou a desenvolver os trabalhos em Revit, o Adilson participou desse início lá atrás, né? Muitos anos atrás. O Adilson desenvolveu o primeiro projeto nosso em Revit, isso tem 8 anos, eu acho, já tem bastante tempo. E a gente vem aprimorando isso desde essa época e agora já nos últimos 4, 5 anos a gente tem conseguido dar uma sequência, que é um desejo nosso, e o Escobar é responsável por essa parte, desenvolvimento dos projetos em BIM, que para a gente vem sendo um diferencial, porque já existe uma busca de determinados clientes por projetos desenvolvidos nessa plataforma, e o escritório, inclusive, ano passado foi premiado pelo Ciduscom com um case de projeto residencial que a gente desenvolveu no Rio, todo em plataforma BIM, o que para a gente foi muito bacana ter tido esse reconhecimento, né? E é ousado, assim, a mudar uma metodologia que o escritório vinha trabalhando por um sistema novo que está aí, que é essencial para os novos rumos da arquitetura, e de certa forma são poucos escritórios que topam isso. Então, assim, me parece aí pela sua fala que vocês têm uma relação com quem está na produção bem próxima, e também com uma consciência de que tem que ser tudo muito flexível, né? Se entra um determinado tipo de projeto, vocês precisam de mais gente. Reduzir ou diminuir, parece que essa estrutura é bem definida dentro do escritório. Como é que é esse processo de conseguir moldar isso dia a dia? É interessante isso, porque assim, a gente já tinha uma metodologia nesses anos todos muito clara de como apresentar um projeto desenvolvido em AutoCAD, por exemplo, né? Em todas as suas etapas, desde o estudo preliminar até o projeto executivo. Então a gente já tinha um método, uma forma de apresentação muito clara. O BIM, a plataforma BIM, o Revit, trabalha de forma diferente, né? A gente teve que adaptar todo esse, apesar do resultado final do desenho ser muito parecido, isso era uma busca, o que é um crédito positivo para o resultado do trabalho desenvolvido em Revit, mas até você chegar ao ponto final do desenho é um processo completamente diferente. Então a gente tem uma norma técnica para desenvolver trabalhos em CAD, mas agora tem uma norma técnica também para desenvolver trabalhos em Revit, que a gente teve que adaptar, porque é uma outra forma de trabalhar, mas que é bastante interessante também e exige da gente alguns cuidados a mais, porque afinal de contas é uma plataforma nova e a gente vai a cada projeto melhorando, adaptando, e o Revit cabe muito bem para determinados tipos de projetos, para outros nem tanto. Então essa escolha vai muito do escritório, mas hoje, como eu falei, tem alguns clientes que já estão exigindo que a gente desenvolva o projeto em Revit. E foi quando a gente teve que, de fato, parar, se organizar de verdade para não decepcionar o cliente que exigiu isso. A gente demorou para assumir que a gente sabia desenvolver projetos em Revit, que a gente estava em condições de entregar para os nossos clientes um produto de qualidade, né? Hoje a gente tem essa certeza. Hoje, para a gente é confortável quando a gente recebe um convite para desenvolver um trabalho em Revit, para a gente é confortável dizer sim para o cliente, alertando sempre para alguns pontos que a gente sempre considera importante, porque o cliente, como está distante, acha que o Revit também resolve tudo, né? Que a vida ficou mais fácil, que o projeto agora não vai ter problema, não tem mais incompatibilidade, e a vida é dura. A vida não é assim. Parece que ele até revela mais as incompatibilidades. Exatamente. Então tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque não é tão simples assim. Pelo contrário, dá um trabalho enorme desenvolver um projeto, seja de médio porte ou de grande porte em Revit. Não é uma coisa simples. O Escobar está aqui para confirmar o que eu estou falando. Agora, eu acho que é interessantíssimo isso, porque vocês mesmos falaram que o Revit às vezes não é indicado para qualquer tipo de projeto. E vocês trabalham com muitas tipologias diferentes, é uma característica do escritório. E independente do software também, que eu acho que ele se encaixa nessa questão, ou seja, nem todo software é interessante para um tipo de projeto, o Revit um deles, né? Mas a metodologia também, dentro do escritório, de processos e tal, como é que isso acontece? Como é que vocês dão conta de trabalhar com tipologias de usos tão diferentes, em escalas tão diferentes, com a mesma equipe e uma equipe enxuta? Porque alguns projetos me dá a impressão de que precisam até de uma maior especialização em alguma área, né? A gente até hoje fica assustado quando a gente termina um trabalho de um shopping, por exemplo, e a gente olha o resultado, 400 pranchas, 500 pranchas de desenho, a gente olha para trás e
ficam olhando para a cara do outro se perguntando como a gente teve capacidade de fazer aquilo, né? Em tão pouco tempo. Então é de fato gratificante, é uma sensação. Fora coragem, né? Precisa de mais o quê? Então, e a gente está falando de clientes importantes, assim. O que eu acho que é bacana no escritório nesses anos todos é que a gente conseguiu diversificar e, por exemplo, na área de shopping center nós temos os 3 principais promotores de projetos de shopping no Brasil são clientes do escritório. Estou falando do Grupo Multiplan, estou falando do Grupo Iguatemi de São Paulo e da BR Malls. Então, não é que a gente trabalha com qualquer cliente, né? Então são clientes exigentes, cada um com seu nível de exigência, mas são clientes exigentes. Tudo a palavra-chave é organização, né? O arquiteto, por natureza, é um ser desorganizado, né? Por natureza, infelizmente. Eu acho que isso vem mudando com a tecnologia, com a globalização. O arquiteto está mais atento, mais curioso e sentindo que é importante que ele seja organizado como os demais parceiros, por exemplo, envolvidos no processo. Então, acho que aquele arquiteto mais desorganizado, com uma visão mais artística da profissão, acho que ele está perdendo espaço no mundo de hoje. Não significa com isso que a qualidade arquitetônica caia, pelo contrário. Eu acho que a pesquisa ficou muito mais fácil, hoje a informação está aí para quem quiser buscar, mas é importante ser organizado. Então, lá no escritório a gente tem uma estrutura enxuta e é muito simples. A gente separa, por exemplo, a Marcela coordena projetos de grande porte na área de shopping. O Pedro é o outro coordenador do escritório que coordena a área imobiliária. E a partir deles a gente tem uma equipe já treinada, que a gente consegue hierarquizar bem. E é o que eu falei, gastar energia no momento certo. Desenvolver um projeto de arquitetura exige conhecimento, organização, e se você souber gastar a tua energia no momento certo, na etapa, com a informação que o projeto solicita naquele momento, é perfeito, você consegue desenvolver e atender o cronograma exposto pelo cliente, e a gente tem tido, na maioria dos casos, sucesso com os prazos e com a qualidade do trabalho que é entregue também. A gente acabou apontando uma curiosidade, né? Vocês tiveram a oportunidade de trabalhar com o escritório da Zara, né? E é um escritório que também trabalha com BIM. E aí você colocou na palestra de ontem que, curiosamente, eles têm uma mesma dificuldade que vocês têm, que a gente tem aqui no Brasil, de repente, achar profissional e também de achar outros escritórios que talvez trabalhem com a mesma ferramenta. Então, até você relatou uma certa surpresa dela, né, quanto ao escritório trabalhar com a ferramenta BIM, né? É curioso a gente saber que até externamente ao Brasil tem essa dificuldade de implementação do Revit, né, e de outros escritórios também trabalharem com o Revit, né? Como é que isso impactou no escritório e como é que vocês vêm lidando com isso, né? Principalmente com outros escritórios, por exemplo. A gente viu que vocês, que outros projetos complementares, vocês tiveram que modelar coisas no Revit para poder aplicar o projeto. Então, como é que é isso para vocês? Isso foi interessante. As coisas no escritório, a gente tem dado muita sorte com o momento que as coisas acontecem. Então, por exemplo, essa parceria com o escritório da Zara aconteceu quando a gente já se sentia maduro para desenvolver o projeto em Revit. Então, para a gente foi importante a título de consolidação, né? Porque pela complexidade do projeto, pela complexidade do desenho dela. Mas a dificuldade é a mesma. Na verdade, a gente, quando imagina um escritório fora do Brasil, a gente pensa, nossa, eles vão estar super estruturados, super equipe, os caras dominam a ferramenta como ninguém. Não é verdade. Especialmente no escritório da Zara, que é um escritório... ela nunca se achou uma artista, ela gosta de definir que ela é uma arquiteta, mas ela tem uma arquitetura muito autoral. Ela usa a ferramenta, de fato, para atender a arquitetura que ela se propõe a fazer, e não o contrário. Porque quando o BIM foi concebido pensando naquelas grandes estruturas de escritórios de arquitetura de fora do Brasil, estruturas empresariais, em que muitas vezes as disciplinas complementares são desenvolvidas dentro do próprio escritório de arquitetura e você resolve os problemas um do lado do outro, sentado no mesmo espaço de trabalho. No escritório da Zara não é assim que funciona. Ela usa a ferramenta de uma forma incrível, mas em prol da arquitetura que ela pretende fazer. E aí são diversos softwares, diversas ferramentas, dependendo da etapa de trabalho do projeto que está sendo desenvolvido. Isso para a gente que foi uma grande surpresa, como que ela trafega entre os softwares com muita facilidade. A gente recebeu trabalhos que inicialmente desenvolvidos no Maya, depois desenvolvidos no Rhino e depois no Revit, ou seja,
essa liberdade que ela dá à equipe dela de pesquisar é muito bacana. Sobre essa coisa do BIM com o projeto da Zarra, na verdade, a gente sabia que eles usavam diversos softwares para conceber aquelas formas muito orgânicas, né, que são características dos projetos da Zarra, mas eles iam apresentar, no início do projeto, eles já tinham definido que as plantas, enfim, que o projeto seria apresentado em CAD. E eles acabaram mudando de ideia quando nós decidimos trabalhar com o BIM. Então, foi uma surpresa para eles primeiro. Aprendeu bastante. Que a gente Foi uma surpresa para eles primeiro descobrir que nós íamos trabalhar. Então a gente vai fazer também. Então, na verdade, teve uma inversão aí na história. Vou perguntar para o Rodrigo, como é que foi encarar esse pepino, Rodrigo? Que a gente sabe que o projeto da Zarra, né, tem uma complexidade de formas que é bastante impressionante, né? Então, como é que foi lidar com isso, essas ferramentas diferentes, implementar isso no escritório? Bom, Natural. a gente já vinha com os cases de desenvolvimento de projetos em BIM. Aí quando veio da Zarra, com a coordenação da Marcela, a Marcela coordenava a parte de projetos e eu sou coordenador BIM. Como coordenador BIM, eu coordeno a produção feita na ferramenta e eu coordeno a equipe que vai desenvolver o projeto, no caso. Foi bastante complexo, digamos assim, mas ao mesmo tempo não foi difícil a gente encarar o desafio de desenvolver o projeto em BIM da Zarra. Porque a gente tinha também tinha o apoio deles lá de Londres, de mandar, por exemplo, já a fachada modelada em BIM, porque era uma coisa que a gente não poderia fazer aqui porque é deles. Mas toda a parte interna, toda a parte de estrutura, toda essa parte de arquitetura foi natural. Foi uma coisa assim, a gente encarou de forma bem natural o desenvolvimento do projeto em BIM. Acho que ia ser mais difícil fazer em CAD. Porque ia ser muito mais difícil você entender como as coisas funcionavam se você tivesse uma plataforma 2D. Aí acho que ia ser mais complicado. Ainda mais pro projeto dela, né? O projeto dela em 3D, o projeto dela não é 2D, né? Você não consegue entender em 2D, né? Foi fundamental, no caso da Zarra, foi até fundamental a gente desenvolver em BIM para a gente entender, principalmente quando vai nas etapas de complementares, era fundamental. Eu acredito que nisso, provavelmente algumas até decisões do próprio projeto, assim, de materiais, precisaram ser de vocês também, né? Eu me lembro muito bem o caso do ar-condicionado, que a gente ficou estudando lá para ver se passava num espaço muito pequeno e só com o BIM que a gente conseguiu ver que realmente dava. De outro jeito, acho que a gente ia ter que bater mais a cabeça para conseguir entender. Imaginar que não é só também um processo de adaptação ao sistema, acho que vocês entram também até em alguns momentos como autores, né, de algumas soluções. O BIM tem essa incumbência. A gente não desenha em BIM, né? Você pensa o objeto arquitetônico, então você desenha o CAD como você desenhava na prancheta, linha por linha, e ali não representa muita coisa. O BIM é uma plataforma completamente diferente, o Revit trabalha de uma forma completamente diferente. Então você, certas horas, se vê construindo o edifício, né? Então isso é bacana e interessante, e a gente ajuda com isso. Aqui o escritório dela, por exemplo, visualizasse problemas antecipadamente e a gente já solicitava soluções para aquele problema que a gente tinha identificado ali, entendeu? É muito bacana, né? Bom, o escritório tem muito tempo já tenho uma estrada aí, e vocês trabalham, como a Lili, a gente comentando ontem na palestra, que a Lili ficou impressionada com o sonho talvez de um aluno seria trabalhar no escritório da Insight, porque vocês trabalham desde urbanismo, com projetos residenciais. Vocês apresentaram todos os nossos temas de PAs, assim, ao longo da faculdade todas, os alunos devem, isso vai ser comentado, pode saber. Vocês têm uma produção que é bastante interessante em termos de leque aí de opções, mas ao mesmo tempo a gente não vê tanto vocês aparecendo na mídia, principalmente arquitetônica, mostrando os projetos de desenvolvimento que vocês fazem. E a gente viu que a produção de vocês é não só intensa, mas tem qualidade. E aí eu imagino que, por conta do projeto da Zaha Hadid, eu acho que teve mais gente procurando vocês para saber quem é a Insight e tal. E como é que é a relação de vocês com, de repente, o público arquitetônico, digamos, as suas revistas e tudo mais? Pois é, a gente precisa melhorar nosso setor de marketing, né? Eu brinco muito lá no escritório, o Brasil é um país que... Depois do Arquicast isso vai mudar. Já estamos aqui avançando nisso, né? Eu acho que assim, isso acontece em todas as áreas
escritórios no nosso país, a gente percebe a meritocracia muitas vezes invertida, né? A pessoa busca uma projeção antes mesmo de comprovar o resultado e tal. O que traz felicidade e resultado para a gente é quando a gente percebe que o cliente ficou satisfeito com o resultado do trabalho, né? E na maioria dos casos isso acontece e para a gente isso basta. Mas a gente tem o maior respeito pelos colegas, acho que é uma dificuldade mesmo do mercado de trabalho, né? A gente nunca focou em divulgar exageradamente o trabalho do escritório, a gente se sente um escritório, como eu falei na palestra ontem, a gente é um escritório que realiza as coisas, chegam muitos projetos complicados no escritório, que passaram muitas vezes pela mão de outras pessoas e a gente consegue dar uma solução e resolver o projeto, mas a gente entende que esse lado também é importante. Mas para a gente o que vale mesmo é a produção interna, a qualidade. Antes de abrir escritório, eu trabalhei com tantos arquitetos talentosos e que optaram por produzir uma arquitetura sem muita divulgação do trabalho, mas com um trabalho constante, com reconhecimento dos clientes, uma continuidade. E a gente acredita que a profissão de arquiteto é uma profissão eterna, né? A gente é uma profissão que nos acompanha até o resto da nossa vida. Então, a gente acredita que é uma questão de momento também, para que você tenha mais ou menos divulgação. O importante é você estar sempre preparado quando tiver um desafio maior. E a gente sempre esteve, a Zaha é um exemplo disso, né? Quando chegou, não foi uma coisa que a gente procurou, foi uma coisa absolutamente casual, a gente ter sido chamado para fazer esse projeto. E quando a gente foi convidado, a gente criou uma relação com o escritório que a gente permanece até hoje, apesar depois da morte dela, quer dizer, a gente continua fazendo contato. É isso, acho que a vida profissional é você criar relações contínuas, o mais duradouro possíveis, com seus clientes, com seus arquitetos que trabalham com você no escritório, porque é isso que a gente leva, de fato, dessa loucura da nossa vida de arquiteto, né? Eu queria perguntar um pouquinho sobre a experiência de vocês com Favela Bairro e com Morar Carioca, porque a gente teve, né, a oportunidade de assistir uma palestra em que vocês aprofundaram mais sobre os projetos e tal. Hoje a gente está fazendo um apanhado geral da produção aí de vocês, e vocês comentam que o Favela Bairro veio primeiro, né, um projeto mais antigo e tal, e que vocês tiveram a oportunidade também de aprender muito nesse processo, e que quando veio a experiência do Morar Carioca, a metodologia de trabalho de vocês para projetos urbanos, em comunidades e tal, já tinha se aprimorado. E eu fiquei curiosa, assim, sobre quais foram as principais dificuldades também que vocês viram na primeira experiência e que puderam aprimorar para a segunda? O que a gente aprende mais desse perfil de projeto? No Favela Bairro foi um processo diferente, porque ali, naquele momento, os arquitetos que se propunham fazer esse tipo de projeto montaram, junto com a Prefeitura do Rio, com os arquitetos, com a equipe técnica da Prefeitura, esse método de trabalho. Então, estávamos todos aprendendo naquele momento. Então, tinha um espírito de colaboração muito grande, ninguém ali tinha expertise em ter aquele tipo de projeto. Se cometeram erros no início, que foram corrigidos ao longo do processo, mas, por exemplo, antes do Favela Bairro, a Prefeitura tinha um programa que chamava Projeto Mutirão, que os arquitetos da Prefeitura faziam um projeto na favela, quer dizer, no local da obra. Não tinha aquela responsabilidade de você gerar desenhos para ser objeto de licitação, para contratação de uma empreiteira, de uma construtora para desenvolver um projeto. Então, a coisa era muito embrionária. E com o Favela Bairro isso tudo se organizou, com a iniciativa do prefeito Conde, à época do secretário Sérgio Magalhães, e foi uma coisa que se difundiu para o Brasil todo. O Favela Bairro foi um marco porque hoje, logo em seguida, a gente percebeu que vários estados, outros municípios do Brasil se interessaram em entender como é que funcionava o programa. Então a gente começou, inclusive, a projetar fora do Rio de Janeiro. E no Morar Carioca teve esse ato entre o término do Favela Bairro e a proposição mais recente do Morar Carioca. A diferença básica, o Morar Carioca já trabalhava com essa metodologia amadurecida. A iniciativa de promover o concurso pelo IAB foi uma coisa muito bacana, um concurso a nível nacional. E naquele momento a gente sentiu a obrigação de participar. Por todo o histórico que a gente tinha nessa área de trabalho, a gente já não vinha fazendo esse tipo de projeto há algum tempo no escritório, mas quando surgiu o Morar Carioca, a gente sentiu meio que na obrigação de participar. A gente contou muito com a colaboração de uma amiga de faculdade. O Marcela está apontando aqui para o Adilson, acho que o Adilson participou. O Adilson participou do concurso. E para a gente foi muito gratificante que a gente
Ali a gente teve a certeza que a gente dominava o assunto, porque a gente pôde, no concurso, pautar muito a nossa apresentação, era uma apresentação genérica, mas a gente pôde pegar todo o nosso histórico de favela bairro e criar exemplos muito práticos de intervenção nesse tipo de área. E a gente teve a felicidade de ser escolhido, não entre os 40, mas entre os 5 trabalhos que foram escolhidos com louvor, quer dizer, foi uma unanimidade do júri a escolha do trabalho, do escritório, que pra gente foi assim a consolidação de que a gente entendia um pouco desse tema, né? Basicamente é isso. Então, agradecendo de novo a vocês pelo tempo. Obrigado a vocês. Pela disponibilidade de tempo e pelas respostas muito bacanas aqui. Obrigado por compartilhar as experiências. Obrigada, gente. E a gente está à disposição de vocês, a gente gosta muito de estar perto dos alunos, dos professores, a gente também aprende muito com vocês e obrigado mais uma vez aí. Um abraço.